Olá para você que está nos acompanhando pela internet, você do YouTube, do Facebook, os nossos amigos que no fim da semana têm um encontro marcado com o seu programa favorito. Hoje nós vamos falar sobre casamento. Sabia que a Bíblia tem um termo que se chama jugo desigual? Você sabe o que é isso? Vamos aprender, portanto, o significado e até o porquê que em certas situações o casamento, o relacionamento corre grande risco de se acabar. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Qual é o seu desejo? Senhor, é uma oração que meu irmão volte para ti. Quem será? Chegamos atrasados? Que você tá... Jorge e Luna, vamos entrar, que bom que vocês vieram. Fica à vontade de prazer. Que bom te ver também. Eu falei com você que eu não queria vir. Relaxa, vamos ali ver, irmão. Feliz em me ver? Claro! Você também ajudou a organizar a surpresa? Na verdade, a gente ajudou a escolher o bolo. Quando a Cecília falou, nós ficamos muito felizes. Fazia tempo que a gente não comemorava, né? É verdade, eu só tô muito feliz. Licença, gente. Eu vou ali buscar o surpresa. Como é que a Cecília? Posso ajudar? Claro. Eu nem consigo levar tudo. E aí, como é que você tá? E seus pais? Eu também, graças a Deus, mas... Como você sabe dos meus pais? É porque eu e a Cecília tivemos uma conversinha. Minha tia. Então, eles estão se reconciliando, né? Eu tô muito feliz com isso tudo. Mas é uma questão do dia a dia, né? A convivência, ver... Vocês estão aqui, né? Eu queria saber se você tá precisando de ajuda. E aí, Bernardo, beleza? Bom, deixa comigo, eu já tô ajudando ela. Então, o que você tava fazendo sozinha com ele aqui na cozinha? Ele tava me ajudando, era só isso. Ajudando depois de tudo que ele fez com a gente, Rebeca. Você ainda tem coragem de ficar de papinho com ele? Ele já me pediu desculpas e eu aceitei. Ah, esse cara não merece desculpas não, Rebeca. Olha só tudo que ele fez com a gente e nem sei o que ele tá caçando aqui. Eu prometi pra Valéria que eu ia ajudá-lo. Rebeca, eu não confio nele. Oi, não confia em quem? Tá tudo bem? Ai, tia, Bernardo, com os filmes do Jorge. Ah, vocês jovens, sério. Eu já passei por isso. E às vezes ainda até passo, vai passar. Jorge é um cara legal, sabe? Ele tem alguns problemas, a gente sabe que ele é nervoso. Mas, Bernardo, eu não confio nele depois de tudo que aconteceu. Então, um namorado complicado. Ai, namorar é difícil, né? Às vezes escondem algumas coisas, fica mascarado. Mas, ó, depois que casa, pior ainda. Porque conviver no mesmo teto com uma pessoa, os problemas vão aparecendo. Mas sabe de uma coisa? Quando você escolhe ter um relacionamento, você tem que entender que você, naquele momento, não tá fazendo as coisas só pra se agradar, mas também pra ajudar e melhorar a vida do outro, fazer o outro feliz. Quando Deus instituiu o casamento, o matrimônio, Ele queria que a gente andasse junto, que fôssemos um só. E não é só no aspecto sexual, não. Inclui os mesmos atos religiosos, fazer o culto junto, ir à igreja, ter as mesmas ideias. Comportamento religioso contribui para a união matrimonial. Nossa, ainda bem que você trouxe refri, que eu tava morrendo de sede. Pois é, tô já na tia. Nossa, que isso? Quase derramou refrigerante em mim. Então esse cara aconteceu alguma coisa, Jorge? Deixa pra lá. Vamos ficar de boa. A festa só tá começando, mas pra ser diferente é assim mesmo. Deixa eu seguir a galera ali. O nosso texto de hoje está no livro de 2 Coríntios, capítulo 6, verso 14. Não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Você sabe o que é um julgo desigual? Na época de Jesus era muito comum a profissão de agricultor.
Os mais simples preparavam a terra puxando o arado com as próprias mãos. Já os mais abastados usavam animais. Normalmente eram bois. A canga, ou o jugo, era exatamente aquilo que unia os dois animais à frente do arado. Então eles procuravam animais que tivessem mais ou menos o mesmo tamanho, o mesmo peso e a mesma idade. Se eles conseguissem puxar através do jugo o arado com sucesso, o campo logo estaria pronto. Senão, eles poderiam se ferir e provavelmente o serviço não seria bem feito. Quando Paulo deixou esse recado ao pessoal lá da igreja de Corinto, ele estava focando na importância dos casamentos bem pensados. É verdade que nesse texto Paulo está fazendo uma referência à compatibilidade religiosa, mas tudo aquilo que se torna um obstáculo na adaptação dos namorados, que se tornaram noivos e agora estão debaixo do mesmo teto, precisaria ser pensado com carinho. Isso envolve questões sociais, questões culturais, a educação, as questões financeiras e religiosas também. Quando as pessoas estão namorando, normalmente as diferenças tendem a ser mascaradas. Quando elas estão debaixo do mesmo teto, as diferenças saltam aos olhos. Normalmente ouvimos aquela frase, mas você não era assim antes, quando nós namorávamos. Era desse jeito, só que você não sabia. Quando as diferenças entre as pessoas que estão se casando são enormes, a adaptação para estarem juntas se torna maior também. Quando Deus criou Adão e Eva, criou também o casamento. E a partir daí ele deixou um recado que precisaria ser seguido. A partir de agora, o homem deixa o seu pai e a sua mãe, una-se à sua mulher e os dois se tornam uma só carne. Em primeiro momento, esse unir-se, tornar-se uma só carne, parece que aponta para o sexo. E aponta para o sexo, sim, mas não apenas para o sexo. Essa unidade tem a ver com unidade de procedimentos, de sonhos, e também tem a ver com hábitos religiosos. Isso tem a ver com a forma com que educamos os nossos filhos, com que escolhemos as nossas profissões e aquilo que sonhamos para o nosso futuro. Agora, quando falamos de possuirmos a mesma religião, isso nos ajuda a entender que teremos os mesmos princípios, e isso normalmente nos leva aos mesmos hábitos religiosos. Isso colabora para o crescimento espiritual e para a unidade da família. Agora, se por um outro lado você já está envolvido, você já está envolvida num jugo desigual, não desista. Deus está ao seu lado e se propõe a te ajudar. É verdade que você vai ter que andar 1 milha, 2 milhas, ter muita paciência, clamar ao Senhor e esperar que Ele atue na sua relação a dois. Mas nunca perca o foco da onde Deus quer que cada um de nós cheguemos, que é exatamente aos seus pés e na Nova Jerusalém. Que o jugo que nos une possa nos ajudar e colaborar com o nosso crescimento espiritual. E se esse jugo for pesado demais, clame a Deus e certamente Ele vai te ajudar. Pense nisso. Este realmente é um assunto muito importante que nós encontramos na Bíblia. Será que você consegue identificar outras maneiras, outros pontos que podem ser determinantes para um relacionamento chegar ao seu final? Essa, na verdade, é a pergunta que vai continuar guiando essa troca de ideias, este estudo do tema de hoje, agora aí na sua casa. A pergunta já aparece no seu vídeo e ela diz o seguinte: quais outras formas de jugo desigual podem acontecer dentro de um relacionamento? Quais outras diferenças entre os dois são determinantes para que o casamento, o namoro, o noivado, ou seja, o relacionamento acabe? Enquanto você já vai refletindo na sua resposta e se preparando para conversar com quem está aí com você, eu já vou me despedindo. Antes, te convido a curtir este vídeo, a compartilhar essa mensagem com outras pessoas e fortalecer o nosso ministério. Na semana que vem eu estou de volta, te espero aqui e desejo por enquanto um feliz sábado e um ótimo final de semana para você e para sua família. Até lá!